Bom, aqui ó, então ele pede pra gente calcular o torque resultante entre os vetores FE e PB, né? E porque o exercício B fala isso, ó, calcule o torque resultante exercido pelos pesos da equilibrista e da tábua. Então eu cometi um equívoco no começo, né? Que eu tinha falado que era para fazer o torque resultante total, que o torque resultante total do corpo extenso aqui, né? Essa barra em equilíbrio, se ela está em equilíbrio, o momento resultante total é igual a zero, né? Então, a gente não ia ter muito o que calcular, a gente podia ter só colocado zero se ele pedisse o momento resultante, né? Mas ele pediu o torque resultante exercido pelos pesos da equilibrista e da tábua. Então, como a gente eu mostrei aqui no exercício que a gente já pegou o torque da equilibrista, né? Da força da equilibrista e o torque do peso da barra, que é o que ele está pedindo, a gente vai fazer o torque resultante entre eles. O que é o torque resultante? O torque resultante é a soma dos momentos. Como a gente quer a soma dos momentos só dos vetores equilibrista e tábua, né, a barra, que a equilibrista está em cima, então a gente só coloca esses torques aqui, né? A resultante entre esses dois vai ser o quê? Vai ser a soma dos dois. Se a gente sabe aqui, ó, que ele falou que o ponto que a gente está analisando é a coluna A, né? Aqui no exercício, ó. O ponto de apoio da equilibrista está a uma distância tal do centro da tábua, como mostra tal. Deixa eu ver aonde ele mostra aqui, ó. A gente está analisando o exercício como o ponto de rotação vai ser A, né? O ponto mais próximo da equilibrista. Então, a força da equilibrista, como ela está para baixo, a força peso dela na barra, ela está fazendo um movimento horário, né? Porque ó, aqui está o ponto A, aí aqui está a força peso, ela está fazendo uma força para baixo, então ela está fazendo a barra tender para ir para cá, ó. E isso é sentido horário, né? Isso é sentido horário. Se nesse exercício eles estão adotando o sentido anti-horário como positivo. Eu fui procurar em vários sites, em vários vídeos, fui procurar em um artigo também, para ver qual que era a convenção, porque é o que eu tinha falado para vocês, né? Tanto faz colocar, você pode fazer as contas dos dois jeitos, mas você tem que indicar antes para o seu examinador qual que você está usando, se o sentido horário vai ser o positivo ou se vai ser o sentido anti-horário vai ser o sentido positivo, né? Você tem que colocar isso claro antes, porque não tem diferença de você usar um dos dois, né? Eu estava vendo em vários sites, cada um usa uma coisa diferente, né? Artigo usa diferente, o site ou a resolução de exercícios no YouTube de alguns exercícios também estava usando diferente. Então, se cada um usou diferente, eu não sabia qual falar para vocês, né? Mas só que no fundo é o que eu falei, continua o que eu falei. Não tem importância, é só você falar, no começo do exercício, eu vou adotar o sentido horário como positivo, ou eu vou adotar o sentido anti-horário como positivo. Nesse exercício, é o sentido anti-horário o positivo, né? Então, se o sentido anti-horário é o positivo aqui, e essa força peso da equilibrista está fazendo a barra tender para ir para cá, para o sentido horário, então a força da equilibrista, que é a força peso da equilibrista, ela tem sentido qual? Negativo, né? Porque nesse exercício, o sentido anti-horário é o positivo. Então a gente pega aqui ó, o torque da equilibrista, que é o torque de FE, e coloca no torque resultante aqui. Ó. Torque de FE, né, é mão vezes G vezes Tzinho menos D sobre 2, e a gente coloca como negativo. Então, ó, sinal negativo e o torque dela aqui, né, da equilibrista. Aí qual que é o outro torque que ela quer? O PB, né, peso da barra. O peso da barra aqui, ó, no ponto médio, do ponto A aqui, ó, ele está causando um torque, um momento anti-horário, né? Se você for ver, porque aqui está o ponto A. Então, se você fosse considerar um giro aqui, ó, a barra tenderia a ter um giro anti-horário pela ação da força PB aqui, do peso da barra. Então, como a gente está adotando o sentido anti-horário como positivo, a gente coloca aqui a fórmula do torque do peso da barra, que a gente já calculou aqui, né? Torque e peso da barra é igual aqui, ó, M vezes G vezes Dzão sobre 2. Aí é só você colocar essas duas fórmulas aqui e somar elas, né? Como está negativo aqui, você vai acabar somando essa e subtraindo essa e você vai chegar ao torque resultante. Como é um exercício teórico, né? Eu falei para vocês que não tinha muito número, essa vai ser a resposta que você vai dar para o examinador no exercício B. Você vai
colocar isso dentro de uma caixa, fechar isso aqui, né, fazer uma caixinha com a caneta aqui, ou com o lápis, e essa é a resposta que você vai deixar para ele, desse jeito. TR é igual a M vezes G, ou MR, né, momento resultante, é igual a M vezes G vezes Dzão sobre 2 menos Emão vezes G vezes Dzinho menos Dzão sobre 2. Então aqui, ó, vamos para o C. C. Calcule a distância máxima da equilibrista ao centro da tábua para que o conjunto permaneça em equilíbrio estático. Considere os seguintes dados: comprimento da tábua, L é igual a 5 metros, massa da tábua, Eminho é igual a 20 kg, massa da equilibrista, Emão é igual a 60 kg e distância entre as colunas, Dzão é igual a 3 metros. Então, né, o que a gente pode ver aqui, ó? Vamos colocar isso na, na fórmula, né? Ela quer que a gente calcule a distância máxima da equilibrista até o centro da tábua, para que o conjunto permaneça em equilíbrio estático. Então, é a distância que esse equilibrista pode estar aqui, né? Desse centro, é o Dzinho, né? Máximo. Então, a distância que essa equilibrista pode estar desse centro da tábua, sem que perturbe o equilíbrio estático da barra, sem que faça a barra se mover, né? Tire ela do equilíbrio. Então, o que a gente faz? A gente sabe que a gente coloca a soma dos momentos tem que ser igual a zero, né? Então, se a soma dos momentos tem que ser igual a zero, a gente vem aqui nessa fórmula aqui, ó, nessa fórmula que a gente está vendo, e coloca o momento resultante ou o torque resultante igual a zero, né? Porque a gente sabe que quando o momento resultante ou o torque resultante é igual a zero, aquele momento vai estar em equilíbrio. Então, para a gente poder calcular tudo que a gente tem aqui, ó, calcular a distância máxima da equilibrista ao centro da tábua para que o conjunto permaneça em equilíbrio estático, é só a gente colocar zero aqui no momento resultante e colocar todos esses numerinhos que eles deram para a gente na fórmula. Porque no momento que tá o torque resultante igual a zero aqui, a gente já sabe que está em equilíbrio e é só resolver o exercício. É só saber quais valores nessa fórmula aqui, ó, porque essa daqui é essa fórmula desenvolvida, ó. Essa fórmula desenvolvida. Quais valores, quais números precisa estar nesse M, nesse G, nesse Emão, nesse Gzinho, nesse Dzinho, nesse Dzão, para que o torque seja igual a zero, entenderam? Então, o truque do exercício vai ser colocar o zero aqui, ok? Então, colocou o zero lá, a gente passa para o outro lado o torque que estava negativo aqui, né? Nesse lado a gente viu aqui, né, que o torque da força da equilibrista, o torque de Fe, né, é esse daqui que eu estou girando, que é igualzinho essa fórmula aqui, ó, torque da força da equilibrista. Então, o torque da força da equilibrista que é negativo e aqui esse daqui que é positivo, né? Aí eu passo para o outro lado, aqui é zero, né? Eu passo para o outro lado somando e fica como? Torque, força, peso da equilibrista, vezes o braço, né, a distância dela, que é Dzinho menos Dzão sobre 2, é igual... Calma, tá tocando aí um alarme, deixa eu me mutar aqui. Pronto, rapaziada, desculpa aí. Então, aí a gente vai passar a força para o outro lado, né? O torque de Fe. E como agora tá duas multiplicações, né, igualadas, é só a gente desenvolver ela e cortar. Então aqui, ó, torque de Fe que a gente tinha visto é quanto? É mão vezes Gzinho vezes Dzinho menos Dzão sobre 2 igual a Eminho vezes Gzinho vezes Dzão sobre 2, que é o torque do peso da barra, né? Aí a gente vai cortar aqui, ó, G com G, né? Corta G com G e fica como embaixo? Aí ficaria como, né? Se a gente cortasse aqui, ficaria Emão vezes Dzinho menos Dzão sobre 2. Como ficou Emão vezes esse parênteses aqui, a gente já multiplica ele. Então fica como? Emão vezes Dzinho, dá quanto? Emão vezes Dzinho aqui, ó. Aí depois, Emão vezes
menos dzão ao quadrado, menos dzão sobre 2, né? Aí fica menos emão vezes dzão sobre 2, igual a, como a gente cortou os g's aqui, né? Vai ficar m vezes parênteses aqui. Como que ia ficar se a gente multiplicasse? M vezes dzão ao quadrado. Vezes dzão sobre 2, perdão, rapaziada. Aí a gente está vendo aqui, ó, m emão vezes d, vezes dzinho, menos emão vezes dzão sobre 2. A gente passa esse menos emão vezes dzão sobre 2 para o outro lado, multiplicando, e fica como uma expressão emão, né, vezes dzinho é igual a emão vezes dzinho sobre 2 mais eminho vezes dzão sobre 2. Aí, a gente, como já está isolado, a gente faz o fator comum dessa equação. O fator comum, né? A gente está vendo que os dois, o emão e o eminho aqui, estão sendo multiplicados pelo dzão sobre 2. Então, a gente faz o fator comum deles aqui, ó. Dzão sobre 2 vezes, parênteses, emão mais eminho, fecha parênteses. Aí, né, a gente isola o dzinho aqui, a gente passa o emão para o outro lado, dividindo essa multiplicação toda, e fica como? Fica dzinho é igual a dzão sobre 2 vezes o emão mais eminho, tudo isso dividido por m. Então, não está errado aqui essa fórmula, né? Eu coloquei... Não está errado, na verdade, né? Não está errado, não. É só que fica estranho de ver assim que não dá para colocar em fração no computador, né? E não dá para vocês verem direito. Mas só que é isso daqui dividido pelo emão só, né? Porque eu passei o emão dividindo para o outro lado, né? Aí essa vai ser a fórmula que a gente conseguiu. Ele quer saber qual que é a distância máxima, né? Ele quer saber o dzinho e ele deu todos esses dados aqui. Então só a gente colocar. Vai ficar como? Ó, dzinho é igual a dzão sobre 2. O dzão ele falou que é 3 metros, então vai ficar 3 sobre 2, né? Vezes emão mais eminho. Emão ele falou que é 60 quilos, então fica 60 mais eminho, que é o que? 20. Então 60 mais 20 dá quanto? 80, né? Dividido por emão, que emão é quanto? 60. Então vai ficar 3 sobre 2 desse lado, vezes 80 sobre 60, né? Só a gente ver aqui na próxima, dzinho é igual a 3 sobre 2 vezes 80 sobre 60, né? Se a gente for desenvolver tudo isso, vai dar igual a 2 metros. A distância maior que a equilibrista pode ficar sem que altere o equilíbrio estático da barra. Ok, rapaziada? Se tiverem alguma dúvida, é só mandar mensagem para mim no WhatsApp. Fechou? Espero que vocês continuem bem e até a próxima. Vou parar a gravação aqui.